Quantos estão felizes de estar aqui essa manhã, amém? Eu gostaria de convidar vocês mais uma vez a se colocarem de pé, por favor, em nome de Jesus. E nós vamos iniciar nessa manhã. Eu estou muito feliz que estou vendo muitas caras novas. Estou muito contente pela presença de cada um de vocês, e vocês que estão nos assistindo também online. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Amém? Eu gostaria que vocês pegassem as suas Bíblias. Nós vamos fazer a nossa confissão que nós sempre fazemos nos nossos domingos. E nós tivemos, assim como a pastora Cris comentou aqui mais cedo, a nossa quinta do ensino, onde nós falamos sobre... Qual é a matéria? Realidades. Nós aprendemos um pouquinho quem nós somos em Cristo. Falamos um pouquinho sobre realidades da nova criação. E sabe, isso foi muito interessante porque essa realidade que nós estamos aprendendo é justamente aquilo que nós estamos declarando nessa manhã. Nós chamamos a existência as coisas que aparentemente não existem nesse mundo, mas que já existem nos céus. Nós chamamos a existência aquilo que nos pertence para nossas vidas. Amém? Por isso, pegue sua Bíblia, onde está sua Bíblia, e vamos juntos declarar. Levante sua Bíblia comigo, por favor, em nome de Jesus. E vamos falar comigo, em nome de Jesus, crendo naquilo que vocês estão falando, amém? Eu sou. Mesmo que você não tenha sua Bíblia, fale comigo. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Mais uma vez, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela revelação da Tua palavra, Deus. Nós declaramos olhos e ouvidos espirituais abertos nessa manhã, para que todos possam ouvir e ver aquilo que o Senhor quer dizer, ó Pai. Usa-me, ó Deus, tão somente como instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, para trazer a Tua palavra, Senhor Deus, a corações que estão preparados, ó Deus. Nós declaramos, em nome de Jesus, diabo, você não tem autoridade nesse culto, você não tem autoridade sobre nossas vidas, você não tem autoridade sobre nossas mentes, porque aqui neste local, quem reina é Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, porque Tu és bom, em nome de Jesus. Amém. Permaneçam mais um tempo de pé, nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, no versículo 10, nós vamos ler os versos de 3 a 5. Já vão estar na tela, mas eu gostaria que vocês também, se pudessem abrir suas Bíblias, porque a palavra de Deus fala assim: Porque embora andando na carne, não militamos segundo o que, meus irmãos? A carne, porque as armas da nossa milícia não são carnal, mas elas são poderosas em Deus para destruir o quê? Falem comigo, fortalezas. Derrubando a arrogância e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Podemos assentar, meus irmãos? Se eu pudesse dar um tema para essa ministração nessa manhã, e nós estamos estudando sobre metas, pode colocar aquele slide, metas de saúde mental. Mude sua vida, mude sua mente, mude sua vida. Sabe, amados, é muito importante nós entendermos que nós iniciamos o ano de 2022, e eu tenho falado isso, eu comecei falando isso no culto da semana passada, nessa nova série de onde toda a igreja Faith vai estar ministrando o mesmo assunto, porque nós precisamos entender, como a palavra de Deus fala em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe, muitas pessoas se veem em situações ou querem viver um novo no próximo ano, querem viver um novo tempo em suas vidas, mas não conseguem entender, para que o novo aconteça em suas vidas, precisamos renovar a nossa mente. Muitas pessoas falam assim: pastor, sabe, esse ano eu quero começar a malhar, pastor, esse ano vai ser diferente, pastor, esse ano eu vou comprar um carro novo, pastor, esse ano eu vou começar a estudar uma nova língua, pastor, esse ano eu vou ficar fluente em inglês, pastor, isso, aquilo, e às vezes nós falamos isso para nós mesmos, isso é muito bom, mas sabem de uma coisa, meus irmãos, se nós não renovarmos, nós transformarmos a nossa mente, nada vai acontecer.
Um novo ano se inicia, uma nova jornada se inicia, uma nova contagem no relógio se inicia, mas nada se muda em nossas vidas. Porque precisamos entender que muito mais do que dizer algo é também agir em cima desse algo. Muito mais do que tão somente nós falarmos que vamos acontecer, precisamos mudar aquilo que nós falamos na semana passada, que são esses sucos neurais, que é o desenho desse cérebro. Todos estão vendo aqui, nós temos esses sucos neurais que estão ali, e são caminhos que o cérebro vão criando, são sinapses que são ligadas, são neurônios que são conectados, e são criadas rotinas em nossas vidas. Mas quantos de nós, a ciência até pouco tempo atrás, desvendou isso, que a palavra de Deus já fala há muito tempo, meus irmãos, que é que a nossa mente pode ser renovada, os nossos neurônios podem ser religados, glória a Deus por isso, porque que a palavra de Deus já falava há muito tempo, hoje a ciência veio trazer. E sabe, essas conexões neurais podem ser transformadas. Na semana passada nós priorizamos isso, e nós falamos que nossas vidas, elas seguem nossos pensamentos. Ah, pastor, não é assim que funciona comigo. Meus irmãos, é assim. Sabe quantos de nós internalizamos coisas em nossas mentes porque nós ouvimos de nossos pais? Quantos de nós vivemos situações que nós vivemos até hoje porque nós ouvimos de nossos avós, que ouviram de nossos pais, que passaram para a gente e a gente passa para nossos filhos? Sem saber se muitas vezes essas coisas são verdades ou não. Nós vivemos isso. E sabe o que isso acontece? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Essas neurovias, que são esses sucos que o cérebro tem, que são as conexões neurais. Sabe o que acontece, meus irmãos? Ela com o tempo, ela determina o nosso modo de pensar, agir e falar. Quantos de nós já nos vimos falando coisas ou vivemos coisas que nós muitas vezes não queríamos falar, mas se tornaram uma rotina na nossa vida? E sabe, meus irmãos, muitas vezes o que acontece hoje, que a neuroplasticidade, ela diz que a capacidade que o nosso sistema nervoso tem, os nossos neurônios têm, de se adaptar a novas situações. Falem comigo, adaptar-se a novas situações. Meus irmãos, todos nós somos capazes de nos adaptarmos a novas situações. Quantos de nós já ouvimos falar que o ser humano é capaz de se adaptar a tudo? Sim. Sabe, nós temos o pastor Ricardo aqui, que já foi major do exército no Brasil, e eu te falo, eu garanto, porque eu conheço há muito tempo, que se ele treinasse alguém que nunca esteve na Amazônia, para viver a situação na Amazônia, a pessoa ia conseguir viver. No começo ia ser fácil? Não. Nunca é fácil. O começo em nossas vidas nunca é fácil. Mas todo começo é importante. Meus irmãos, uma rotina em nossas vidas, o que a neuroplasticidade fala, que uma vez essa rotina ela é estabelecida, ela se torna algo automático. Vamos lá, quantos de nós muitas vezes nos vemos fazendo coisas que não queríamos fazer? Mas a neuroplasticidade ela fala que nós somos capazes de mudar essa rotina. Um exemplo, existem pessoas, não aqui dentro, amém? Mas lá fora que são fofoqueiras. Quantos de nós conhecemos pessoas assim? Que adoram falar bem da vida dos outros. E sabe o que acontece? Isso se tornou algo tão rotineiro na vida das pessoas, que sabe o que acontece? Elas quando se deparam com alguém, falando de alguém, elas já logo chegam. Opa, cheguei, sou Zé Fofoca. E sabe o que acontece? Isso se tornou tão rotina na vida das pessoas, que automaticamente elas se veem falando mal dos outros. Mas a neuroplasticidade veio trazer algo que a palavra de Deus já fala há muito tempo, em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que isso quer dizer? Que quando você se depara com alguém fofocando, você tem a capacidade do seu intelecto, da sua mente, de dizer, não, essa rotina eu não quero mais, agora eu vou falar bem. Amados, isso é possível, a ciência fala o que a Bíblia já sabia. E sabe o que acontece, meus irmãos? Vamos comigo em Provérbios 23:7. Provérbios 23:7 fala algo muito interessante, pois como ele pensa em seu coração, assim ele é. Como você pensa em seu coração, assim você é. E sabe,
essa é uma das estratégias que o inimigo muitas vezes tem utilizado em nossas vidas, que nossas vidas seguem o nosso pensamento. Então o inimigo ele tenta arruinar aquilo que está sobre nossas vidas, colocando pensamentos, infiltrando em nossas mentes, e colocando mentiras que não são verdade sobre a minha vida e sobre a sua. Mas você sabia que Deus te deu a você e a mim a capacidade de mudarmos isso? Sabe porque a palavra de Deus fala em Provérbios? Salomão dizia há muito tempo atrás: pois assim como ele pensa em seu coração, assim ele será. Quantos de nós já ouvimos crianças falarem desde cedo: eu vou ser médico, eu vou ser advogado, eu vou ser motorista de ônibus, eu vou ser bombeiro, e se tornam assim, pessoas assim, profissionais? Quantos de nós já sonhamos assim? Então, sabe, meus irmãos, é algo que nós precisamos entender, que precisamos transformarmos as nossas mentes, mas sabe, a palavra já existe, cabe a mim e a você tomar essa atitude, é uma decisão de mudar, não é algo que o pastor pode fazer, não é algo que a irmã vizinha que ora de joelho todo domingo pode fazer, não, é algo que determina, que é determinante a mim e a você. O seu pai não pode mudar a sua maneira de pensar se você não quiser mudar. Deus ele é tão bom, é tão bom, é tão bom que nos deu o livre-arbítrio. Essa capacidade que eu e você temos de decidir, hoje nós vamos fazer isso e amanhã nós vamos fazer aquilo outro. Amados, sabe, precisamos entender que essas mentiras que Satanás vem falando a nosso respeito: você é feio, você não é merecedor, você é ingrata, você não é amada, você é isso que você é porque você é assim, são mentiras de Satanás, meus irmãos. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes em nossas vidas, nós internalizamos isso em nossas mentes e se tornam verdades. Porque sabe uma coisa? Uma mentira tida como verdade afeta a cada um de nós como se fosse uma verdade. Uma mentira que nós cremos como verdade se torna uma verdade em nossas vidas. Então precisamos entender quais são as coisas que nós queremos viver. Sabe, na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre isso, onde nós citamos o exemplo daquela cerca elétrica. É aquela coleira que nós colocamos nos animais, nos cachorros principalmente, para que eles não saiam daquela barreira. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos vemos assim. Sabe, nós parecemos, não interprete mal o que eu vou dizer, o que eu estou querendo dizer aqui. Muitas vezes nós somos com a coleira de Satanás em nosso pescoço, onde nós achamos que temos a liberdade de fazer o que queremos, e quando nós nos deparamos com algo que o diabo sabe, que é contra nossas vidas, sabe que é algo que nos afeta e nos separa de Deus, sabe o que acontece? Nós nos vemos em situações como: opa, estão falando mal ali, eu estou chegando junto. Quando a gente acha que não vai conseguir falar bem de alguém, nós levamos aquele choque. Dizendo assim o diabo: opa, isso aqui eu tenho controle. Aí você começa a falar mal da pessoa. Aí você começa a agir de forma que não deveria agir. Sabe, existe uma outra história de um rapaz chamado Nick. Nick, ele era um rapaz que trabalhava na ferrovia. Veja, meus irmãos, essa história, a importância que nosso cérebro tem em controlar aquilo que nós julgamos ser verdade. Nick era um jovem e ele era um pouco rabugento no seu trabalho. Mas ele trabalhava ele se esmerava em fazer aquilo que ele fazia, e tinha grande qualidade no seu trabalho, fazia hora extra, se dedicava. Mas sabe, meus irmãos, ele constantemente andava preocupado que algo ruim pudesse acontecer na vida dele. Quantos de nós conhecemos pessoas assim? Que sempre espera que algo de ruim vai acontecer na vida dele. O que acaba acontecendo? Acontece. E sabe, esse jovem, num determinado dia, o seu chefe pediu para que todos pudessem sair mais cedo, que eles iam comemorar o aniversário de uma determinada pessoa no seu trabalho, mas ele não, ele decidiu ficar. Ele decidiu ficar, e com isso o Nick, ele foi trabalhar em um vagão refrigerado. E ele se viu preso dentro do vagão. O vagão era refrigerado. Quantos de nós já tivemos a oportunidade aqui de entrar numa câmara frigorífica? É frio, né? Bastante frio. E sabe, meus irmãos, ele ficou ali dentro e ele começou a ver que estava ficando frio, e ele começou a deixar de sentir os seus membros, suas mãos, seus pés, começou a tremer, e quanto mais ele pensava, mais frio ele sentia.
1 hora passou, 2 horas passou, e ele começou a internalizar que ele iria morrer, porque ele estava numa câmara frigorífica. E a história conta que ele pegou uma caneta do seu bolso, com a sua mão trêmula, e encontrou um papelão no chão, ele pegou e começou a escrever o que seria o último relato da sua vida. E a história fala que ele começou a escrever, e a história conta que ele começou a escrever tremulamente, narrando a sua morte, para que outras pessoas pudessem ter acesso a isso depois, a sua família, e começou a declarar que ele amava seus pais, sua esposa, seus filhos, e que também que eles cuidassem para que coisas ruins como essa não acontecessem com eles. E a história conta que ao terminar essas coisas, escrever essas coisas, no dia seguinte, Nick foi encontrado morto, caído dentro do vagão. Mas o que me chama a atenção nessa história é que quando o pessoal da autópsia chegou e quando os investigadores vieram ao local para poder averiguar o que havia acontecido, identificaram que a câmara frigorífica estava desligada. E que a temperatura que estava naquele local nada mais era do que 20 graus Celsius. E ele morreu naquele vagão. Sabe quantos de nós que estamos aqui, ou pessoas que estão nos assistindo, pessoas que estão lá fora, que nós conhecemos, estão morrendo dentro de seus vagões? Dentro de mentiras que criaram e que têm vivido dentro de mentira sobre mentira, mentira sobre mentira. Quantos de nós conhecemos pessoas, até mesmo nós estamos vivendo situações assim, que queremos mudar, queremos ter um novo tempo com o Senhor, queremos ter um novo tempo com a família, mas sempre nos vemos fazendo coisas que não gostaríamos de fazer. Ou pensando de maneiras que não deveríamos pensar, ou agindo e falando de pessoas que não deveríamos falar ou pensar. Sabe, amados, é muito interessante porque precisamos parar para pensar. Um novo ano se inicia. Sabe, temos todos adultos aqui praticamente. O que você verdadeiramente espera de 2022? Melhor dizendo, o que você espera de você para 2022? O que você espera de você para esse ano que se iniciou? Sabe, amados, precisamos pensar que, como nós lemos há pouco tempo atrás, em 2 Coríntios, existem fortalezas que precisam ser derrubadas. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes nós acreditamos em mentiras que se tornam verdades em nossas vidas. Quantos de nós aqui já lemos a Bíblia e já assistimos alguns filmes épicos, alguns filmes antigos, alguns filmes de rei, e nós vimos castelos aqui, fortalezas. Vocês sabiam que nesses castelos, nessas fortalezas, existiam locais onde os líderes, os reis, os governantes, os religiosos se escondiam para que logo depois que terminasse a guerra e o seu povo ganhasse a guerra, eles voltassem a reinar sobre aquele povo com a mesma tirania de antes? E você sabia que muitas vezes isso acontece em nossas vidas? Se nós não destruirmos, meus irmãos, as fortalezas em nossas mentes, depois de lutarmos para sairmos dessa rotina, sabe o que acontece? Vamos nos ver fazendo a mesma coisa de novo. É dessa maneira que precisamos pensar. Mas, pastor, como é que nós podemos mudar isso em nossas vidas? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso nessa manhã, meus irmãos. Porque é tempo de entendermos que muito mais do que esperarmos de outras pessoas, precisamos nós agir. Nós precisamos ser aqueles que vão dar o primeiro passo, porque coisas e mudanças ocorram em nossas vidas, de maneira que elas vão transformar não só nossas vidas, mas vão impactar ao todo, ao nosso entorno. Quantos de nós aqui, muitas vezes ficamos assim, se ele não mudar, eu não mudo não, viu? Se ele não falar comigo, eu não falo com ele. Se ele não me der bom dia, se ela não me der bom dia de manhã, eu não olho para ela. Eu não vou falar com ela enquanto ela não falar comigo. Satanás! Eu não consigo ver outra coisa a não ser isso, meus irmãos. Precisamos mudar isso em nossas vidas. Sabe, muitas vezes os nossos casamentos não vão para frente porque nós agimos como crianças. Embora tenhamos filhos, agimos pior do que eles. Muitas vezes no nosso trabalho as coisas não acontecem de forma melhor. Por quê? Porque não decidimos investir horas um pouquinho mais estudando para que coisas diferentes ocorressem em nossas vidas.
Esperamos sempre que o outro faça para que a gente dê o primeiro passo. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, nessa manhã, que hoje é o dia e a hora de você tomar a decisão para um novo tempo em sua vida. É o dia e a hora de nós entendermos que precisamos mudar e transformar as nossas mentes. E essa palavra ela se aplica desde o mais velho ao mais novo nessa igreja. Precisamos entender isso, meus irmãos. Pare de esperar para que o outro mude e seja você o primeiro a mudar. Sabe, infelizmente, existem, não aqui, talvez na igreja lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, Massachusetts, em qualquer outro lugar, mas existem crentes que se dizem crentes e que falam assim, eu sou crente. Você é crente, meu irmão? Sou crente, faz até piada. Você é crente, meu irmão? Sou crente. Aí quando vem a primeira dificuldade, quando vem o primeiro problema, ou quando tem aquela pessoa que ele não gosta tocando louvor, ele fala assim, ó, nessa igreja eu não toco, hein? Mas por que, minha filha? Aquela suja esmunda está lá do cabelo duro. Muitas vezes nós nos vemos assim, meus irmãos. Precisamos entender que a igreja não é minha, não é sua, ela é de Cristo. E quando nós temos essa consciência, nós nos colocamos em situações onde nós primeiro pensamos, como Cristo agiria? Porque, meus irmãos, eu já falei isso anteriormente, mas quantos de nós já paramos para pensar que Jesus Cristo, para Ele não foi fácil? Meus irmãos, quando Jesus escolheu os 12, a palavra de Deus fala que Ele saiu para orar. Mas não foi pelo fato que ele saiu para orar e ter uma comunhão com Deus, e Deus entregou as pessoas para ele, que ele fosse eleger os seus 12, não significava que o caráter dos 12 já teria sido automaticamente mudado. Quantos de nós sabemos isso? Quantos de nós sabemos que o caráter dos 12 era muito difícil? Pedro era doido, gente. Pedro era doido, Judas era ladrão, Mateus era aquele que tomava dinheiro dos outros. Aí quantos de nós não conseguimos entender que essa casa, essa igreja como um todo, as igrejas que nós vemos, são hospitais? Ah, mas eu não estou aqui para cuidar de doido, não. Mas quem te chama para cuidar de doido, meus irmãos? Fomos chamados para amar uns aos outros, é diferente. Sabe qual é o problema? Porque nós achamos que temos que cuidar dos outros, de doidos, por isso que nós estamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Igrejas frias, aqui no Brasil, em todo lugar do mundo, eu já tive, porque nós não estamos amando, estamos julgando. Se você é juiz, vai para o tribunal, não venha para a igreja. Igreja não é o seu lugar. Igreja não é o seu lugar, meus irmãos. Sabe, precisamos entender que para mudarmos e termos metas de saúde mental, precisamos mudar o que a gente pensa. Precisamos amar mais e julgar menos. Precisamos nos entregar mais, porque não nos entregamos para nós ou para a pessoa que está do nosso lado, mas é para Ele. Quando nós temos essa visão que é para Ele, sabe por quê, meus irmãos? O que eu tenho visto muito hoje em dia é juízes da nova aliança. Juízes da nova aliança, pessoas que estão preparadas, eu sou cristão, viu? Mas se pisar no meu calo já viu, vai levar um coice, hein? Eu sou o cavalão pocotó. Mas é verdade, irmãos, estamos vivendo coisas assim hoje em dia na igreja, e aí as pessoas ficam assim, mas pastor, por que as coisas não acontecem na minha vida? Vai acontecer como, meu irmão, se você não está preparado para receber aquilo que Deus quer te dar? Como é que vai chegar na sua vida se você não está preparado para receber aquilo que Deus quer te dar? Ah, pastor, porque eu estou orando para dinheiro. Meu irmão, se dinheiro chegar na sua vida, vai trazer bênção ou vai te matar? Ah, pastor, eu estou orando por um violão novo. Meu irmão, se você receber um violão novo, ele vai ser instrumento para o Senhor ou vai ser instrumento para a glória de sua? Ah, pastor, eu quero um filho e uma filha. Se o filho ou a filha chegar, você vai começar a cultuar mais o seu filho e sua filha, ou você vai trazer ele para a igreja para adorar o Senhor? São coisas que nós precisamos entender, meus irmãos, que são fortalezas que precisam ser demolidas em nossas mentes. São coisas que precisam ser destruídas, meus irmãos. E sabe, a palavra de Deus fala que o nosso cérebro ele pode ser reconectado. As nossas vias neurais, elas podem ser reconectadas, elas podem ser, melhor dizendo, readaptadas, elas podem se modificar. Mas para que isso aconteça, não vai acontecer sozinho não, meus irmãos. Acontece com a nossa força de vontade, a nossa dedicação. Porque nós precisamos entender que Deus tem armas poderosas, como nós lemos na Bíblia, contra fortalezas do inferno. Sabe, muitas vezes a gente acha que não, a gente fica assim, poxa pastor, mas sabe, essa palavra não tem nada a ver comigo.
Se não for para você, amém. Sabe por que a gente toma vacina? A gente toma vacina para não ficar o quê? Doente. Então que sirva essa palavra como uma vacina para a sua vida. Para que lá na frente, quando as circunstâncias se levantarem, você não fique doente. Você não seja o primeiro a falar mal, você não seja o primeiro a se colocar como soldado do inferno. Porque é isso que nós precisamos entender, meus irmãos. Sabe, volta comigo lá em 2 Coríntios 10, 3 a 5, que fala que, porque embora andando na carne, nós não militamos na carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, irmãos, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, derribando a arrogância, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sabe, muitas vezes nós achamos que nós não pecamos porque nós não vamos contra a palavra, mas muitas vezes nós nos vemos indo contra a palavra quando nós somos arrogantes e quando nós nos levantamos contra a palavra de Deus, contra o conhecimento da palavra de Deus. Quando nós achamos que nós somos muito mais inteligentes do que outras pessoas. Pode ser até que você seja, mas onde está a humildade? E principalmente, onde está o amor nisso? Sabe, amados, precisamos entender justamente isso, porque devemos desenraizar, tirar fora as raízes de rotinas ruins que o inimigo tem plantado na minha e na sua vida. Mas antes de compartilhar com vocês quais são as armas que nós podemos guerrear contra isso, eu quero falar o quão poderosas as armas são. As armas são poderosas para demolir fortalezas, como nós vimos anteriormente. E meus irmãos, fortalezas, naquele tempo, eram fortalezas que tinham mais de 6 metros de altura, com parede de 2 metros de espessura. E sabe, naquele tempo, os guardas que cuidavam da fortaleza eram guardas bem armados, com suas armas preparadas para atacar todo aquele que vinha contra essa fortaleza. E sabe que muitas vezes, na nossa cabeça, nós achamos que ir de contra essas fortalezas, porque hoje vivemos um tempo diferente, era fácil. Não é não. Quantos de nós jogamos jogos de mesa que queremos muitas vezes atacar um outro reino? Nunca foi fácil. Se não é fácil no jogo de mesa, se não foi fácil naquele tempo, por que você acha que vai ser fácil na sua vida também? Não vai não, meus irmãos. Não será fácil, mas a palavra de Deus não fala que é impossível. Ela fala que é possível. Ela fala que é possível nós irmos de contra as fortalezas do inimigo que estão em nossas mentes. Aí eu te pergunto, quantos de nós estamos dispostos a mudar verdadeiramente? Não precisa responder para mim. Responda para vocês mesmos. Quantos de nós estamos dispostos a fazer diferente nesse ano? Quantos de nós estamos dispostos a servir? Verdadeiramente servir? Porque sabe, meus irmãos, eu amo essa igreja. Eu amo a igreja americana. Mas sabe uma das coisas que eu vejo? Eu sou pastor, eu sou à frente de muitos pastores, liderando muitos pastores em muitas áreas aqui na igreja americana. E eu fico vendo algumas coisas, eu fico vendo assim, meus irmãos, quantas pessoas poderiam servir mais e não servem? Quantos de nós poderíamos fazer um pouquinho mais para o Senhor, mas não fazemos porque preciso dormir um pouquinho mais essa manhã? Ou quantos de nós não fazemos porque eu não gosto daquela irmã? Mas quantos de nós não fazemos mais porque aquele pastor não tem cabelo? Amados, temos desculpas e desculpas e desculpas, desculpas do inferno. Porque se nós verdadeiramente entendermos que precisamos derrubar essas coisas que nós mesmos muitas vezes imputamos em nossas mentes, porque só assim que verdadeiramente nós vamos provar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a sua e para a minha vida. Amados, o que significa demolir? Demolir significa destruir o maciço, destruir tudo. Quantos de nós já vimos aquelas bolas de demolição grande, que são presas no cabo de aço? Quando aquelas bolas vêm para demolir, elas fazem o quê, gente? Ela destrói com tudo, não destrói? Não deixa nada. Sabe que muitas vezes as armas que Deus nos dá, elas servem para destruir essas fronteiras, essas fortalezas que nós criamos em nossas mentes? Essas coisas que nos impedem de nos aproximar mais de pessoas e servir mais o Senhor?
Amados, eu não sei vocês, mas eu sei quanto a mim, a minha família, a minha esposa, eu sei que quando estiver diante do tribunal do Senhor, o tribunal de Cristo, e Ele me falar, Emanuel, onde estão todas as almas que eu te entreguei, meu filho? Eu quero olhar para trás, meus irmãos, eu quero ver todas elas. E eu gostaria sinceramente que cada um de vocês pudessem vivenciar isso na vida de vocês, porque cada um de nós, independente do tamanho que nós somos, ou da estatura que nós temos, ou do que seja, cada um de nós vai prestar conta a Deus daquilo que Ele nos entregou. Pode ser que Ele entregou a mim, seja algo maior que Ele entregou a você, mas isso não compete a você não fazer aquilo que Ele te deu. Quantos de nós conhecemos as parábolas dos talentos? Muitas vezes recebemos o Senhor e sabe o que fazemos? Enterramos, escondemos. E muitas vezes Ele fala, meu filho, multiplique, expanda, cresça, evolua. Muitas vezes as pessoas falam assim, pastorzão, eu queria tanto ser um dono de uma empresa. Deus te dá a empresa, mas sabe o que acontece? Você continua assim, ó, bitolado, igual aqueles cavalos que andam com aqueles negócios na cara, que eu não sei como chama aquele trem, e anda assim, ó, não consegue olhar, não olha para o lado não, que se olhar vai apanhar. E quando o cavalo olha para o lado, o que acontece? Ele apanha. Mas sabe o que acontece? Nós não somos assim, porque a palavra de Deus fala que Ele, Jesus, nos deu um jugo que é diferente do mundo, meus irmãos. Precisamos abrir nossos olhos. Por isso que o pastor, toda vez que ele ora aqui antes de iniciar o culto, ele fala, Pai, eu declaro olhos e ouvidos espirituais abertos. Porque muitas vezes os nossos olhos naturais estão assim, e a nossa mente está assim. E muitas vezes nós precisamos que Deus abra os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais para vermos e ouvirmos coisas que Ele quer falar, e não que pessoas querem dizer. Amados, temos, através de Cristo Jesus, armas poderosas. Falem comigo, armas poderosas. Essas armas poderosas, meus irmãos, elas são verdadeiramente poderosas. Veja o que fala em Apocalipse 1:8. Abre comigo lá Apocalipse 1:8. A palavra de Deus fala, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, quem é, quem era e quem há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Quantos creem nisso, amém? A palavra de Deus fala nesse livro de Apocalipse que fala sobre batalhas épicas, nesse livro de Apocalipse que fala como Deus, Jesus vai vir nesse mundo e vai vencer o inimigo, esse mesmo livro que fala sobre como nós seremos coroados e como nós vamos passar 1000 anos com Ele, esse mesmo livro fala que Ele é o começo e o fim, meus irmãos, e que Ele, através dEle, nós temos o poder de termos armas poderosas para lutarmos contra as barreiras que o inimigo coloca em nossas mentes. Coisas que nós precisamos entender, meus irmãos, porque nesse livro, ele fala que ele não é apenas o Alfa, o criador do Gênesis, mas ele também é o criador do livro de Apocalipse, do fim. Ele é o que criou e ele é o que finalizou. Sabe, muitas vezes nós nos vemos vivendo situações em nossas vidas, em momentos em nossas vidas, que nós estamos assim perguntando ao vizinho mais do que a ele o que nós devemos fazer em nossas vidas. Existem pessoas aqui, meus irmãos, que muitas vezes se veem vivendo situações onde deveriam perguntar a Deus o que Ele pensa de você, mas não. Vizinho, como é que você acha que eu deveria fazer hoje? Parece aquelas mulheres, a minha esposa também às vezes se enquadra nisso, quando quer vir para a igreja, fala assim, meu amor, essa roupa está boa? Ela joga 200 roupas na cama. Fala assim, meu amor, essa roupa está boa? Não, agora vai lá e troca. Não, essa aqui está boa? Nós estamos assim, em vez de perguntar a Deus, Deus, como é que tu quer que eu vou para a igreja essa noite, essa manhã? Seria mais fácil. Mas sabe, às vezes a gente se vê em situações que nós mesmos nos colocamos em problemas e dificuldades, porque nós não damos ouvidos, porque muitas vezes, meus irmãos, sabe o que acontece? A gente verdadeiramente não medita na palavra de Deus. Porque se nós meditássemos na palavra de Deus, nós iríamos viver coisas diferentes em nossas vidas. Tempos diferentes em nossas vidas. Sabe, amados, precisamos entender que essas armas que Deus nos deu, ela é poderosa para todo e qualquer jugo do inimigo. Precisamos entender, abra suas Bíblias, por favor, em Efésios 1:19. Fala o seguinte, qual é a suprema grandeza do poder, do seu poder, para nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais. O poder do Todo-Poderoso foi ele exposto quando ele automaticamente, ao terceiro dia, venceu a morte. Esse mesmo poder que opera nele, que o livro de Efésios fala, opera em nós, meus irmãos.
Esse mesmo poder que fez com que Jesus Cristo ressuscitasse dos mortos, opera em nossas vidas, e muitas vezes nós não estamos vivendo isso, porque nós não nos deixamos transformar pela palavra do Senhor. Amados, abra comigo também Efésios 6:10, por favor. A palavra de Deus fala em Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para que vocês possam se manter firmes contra todas as ciladas do inimigo. Quantos de nós entendemos que o inimigo todos os dias ele se levanta contra nossas vidas, contra nossas famílias, contra nossos filhos, contra nossas empresas, contra nossos carros, contra nossas casas? Todos os dias ele intenta algo contra nós, porque ele tenta nos desviar daquilo que é o curso de Deus para nossas vidas. E muitas vezes nós nos vemos assim: já estou acostumado com isso, já ouvi isso tantas vezes. De novo. Sabe, nós nos tornamos passivos de situações, quando nós deveríamos abrir nossas bocas e declarar a palavra de Deus contra aquilo que o diabo está tentando contra nossas vidas. Amados, eu fico me imaginando Jesus, se estivesse sentado aos nossos lados agora, nesse exato momento. Qual você acha que seria a atitude ou o pensamento dele a seu respeito? Você acha que ele estaria feliz com você? Você acha que ele iria falar assim: servo bom e fiel, serva boa e fiel? Será que os pensamentos que têm vindo sobre nossas mentes agora, será que são pensamentos de adorar ao Senhor? Sabe, muitas vezes nós estamos esperando o pastor da igreja igual um palhaço na igreja, dar salto, fazer aleluia, Horiugen, da Muay Thai. Muitas vezes nós estamos esperando que os pastores façam malabarismos, porque hoje nós temos pastores que parecem palhaços, e palhaços parecem pastores. Porque nós estamos sempre, muitas vezes, esperando algo novo, como se não tivesse uma imposição de mão, não existe a presença do Espírito Santo. Como se não tivesse algo novo mover, Deus não está falando comigo. Amado, sabe por que isso acontece hoje em dia? Porque nós estamos criando barreiras, fortalezas em nossas vidas, onde nós acreditamos que só existe a unção onde há grito. Então vamos para o manicômio, que lá tem grito todo dia, toda hora. Amados, muitas vezes precisamos entender que as coisas não vão como nós esperamos que poderiam ir, porque nós não fazemos diferente. Nós precisamos ser o primeiro a dar aquele primeiro passo e falar: Pai, eis-me aqui, conta comigo. Pai, eis-me aqui, me usa. Pai, aqueles talentos que você me deu na música, aqueles talentos que você me deu no computador, aqueles talentos que você me deu na fotografia, ou o que seja, usa elas para a tua obra. Usa a minha vida, Senhor, para o Senhor, porque, sabe, Deus, esse mundo aqui ele é muito curto para que eu possa viver pensando e deixando que o diabo crie fortalezas em minha mente. Amados, nós já estamos quase terminando. Muitas vezes, nós, em vez de lutarmos com armas superiores, armas poderosas em Cristo Jesus, armas poderosas, segundo a palavra de Deus fala, nós temos lutado com armas inferiores. Sabe, muitas vezes nós temos lutado olho por olho. Nós temos lutado ódio por ódio, insulto por insulto. Muitas vezes nós temos lutado más atitudes com más atitudes. Mas sabe quantos de nós já lemos na Bíblia, ou pelo menos já ouvimos falar, que na Bíblia nós devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam? Quantos de nós já ouvimos falar que nós devemos fazer o bem àqueles que nos desprezam? É fácil? Não, nunca foi fácil. Mas sabe, quando nós nos determinamos no início de um novo ano, que nós vamos fazer exercício, e quando nós nos colocamos: eu vou emagrecer, ou então eu vou ficar com um bom corpo, o que a gente faz? Quem já ouviu aquela camisa dizendo assim, no pain, no gain? Sem dor, não tem como crescer. Quantos de nós já ouviu essa camisa?
Sabe por quê? Nós vestimos essa camisa, nós incorporamos isso dentro de nós, porque nós decidimos, vai doer, vai, mas eu vou mudar. Vai doer, vai, mas eu vou para frente. Vai doer, vai, mas eu vou ser ousado. É uma decisão, irmãos. É algo que nós devemos entender que cabe a nós. Jesus não vai descer nesse mundo para falar com você. Aleluia, meu filho e minha filha. Vamos ser ousados. Não vai não, meus irmãos. Não vai não, porque nem a anjos ele deu esse direito, ele atribuiu a nós fazer isso. Encorajarmos uns aos outros, estarmos firmes nessa batalha. Porque sabe, meus irmãos, o que a neuroplasticidade fala, que a nossa mente tem a capacidade de se adaptar, de se transformar, é assim também a rotina. Quando nós queremos mudar para algo novo em nossas vidas, no começo não é nada fácil, até que isso se torna uma rotina, da rotina se torna automático. Quando você vê, você está fazendo sem você perceber. Ah, pastor, eu gostaria muito de estar na porta da igreja, mas sabe, é difícil cumprimentar os irmãos. Difícil pegar naquelas mãos, sabe, meio suja, do cabelo que sujou, que molhou, que fez não sei o quê. Mas sabe o que acontece? Quando você se determina que eu vou passar a fazer isso, mesmo que seja difícil, no começo se torna difícil, até que se torna uma pequena rotina, até que você vê sorrindo para o irmão que está chegando. Aí você de repente se vê que a sua mão automaticamente estendeu e você também sorriu. E aí você se vê sendo o corpo de Cristo na igreja, num serviço que parece tão simples, mas é primordial. Quantos de nós gostamos de chegar na igreja e ser tratado assim? Seja bem-vindo, minha irmã, seja bem-vinda, meu irmão. Quantos de nós amamos isso, irmãos? E por que não podemos fazer isso? É uma pequena rotina. Por isso precisamos jogar fora as coisas antigas e colocar coisas novas. Mas quantos de nós sabemos que quando nós vamos colocar uma iluminação nova numa casa, uma iluminação mais forte, nós não podemos muitas vezes utilizar a fiação que nós temos? Quantos de nós entendem isso? Muitas vezes, quando nós queremos colocar, ninguém consegue colocar uma lâmpada 220 no fio 110, tem que ser lâmpada fio 220, não é isso? Tem que ser uma fiação mais forte. Então, o que acontece? Para você se transformar, você tem que jogar fora aquilo que está antigo, que te atrapalha de adorar e buscar o Senhor e colocar algo novo sobre a sua vida. Abra comigo as suas Bíblias, meus irmãos, no próximo texto de Mateus 9:17, e veja o que fala aqui. Existem 3 tipos de armas poderosas: armas que repelem, armas que religam e armas que reenquadram. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, mas nós vamos continuar no próximo domingo. Mas Mateus 9:17 fala o seguinte: não se põe vinho novo em odres velhos. Opa! Não podemos colocar coisas novas, ou seja, você não coloca um pedaço de pano novo porque tu rasgou a calça, e tu não vai botar um pedaço de pano novo numa calça velha, tu vai? Tu é doido? Ninguém faz isso. A não ser que seja um estilista. Sabe o que acontece? A palavra de Deus fala sobre isso. Não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Ou seja, quando isso acontece, se perde tanto o vinho quanto o odre. Mas se põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. O que isso quer dizer, meus irmãos? Livre-se de velhas ligações, livre-se daquilo que te atrapalha de servir o Senhor, tente criar na sua mente rotinas que agradem a Deus e não rotinas que agradem o seu corpo. Precisamos entender que para que nós possamos viver um novo de Deus em nossas vidas, nós precisamos também de armas de religação, de renovação, meus irmãos. Abra comigo também em Mateus 12, 43 a 45 e veja o que fala esse texto. Esse texto é muito interessante, meus irmãos, porque quando nós decidimos não nos livrar do velho, ou quando nós decidimos não somente nos livrar, mas também esquecer essas rotinas antigas, veja o que fala esse texto. Quando o espírito imundo sai de um homem, ou seja, quando o demônio ele sai de um homem, ele anda por lugares áridos, procurando descanso. Isso quem anda não é o homem não, é o cão mesmo. E quando não encontra, olha o que ele fala, meus irmãos: voltarei para a casa de onde saí. E quando ele vem, ele encontra a casa o quê? Vazia, varrida e arrumada. Sabe isso que me lembra esse texto aqui? Como nós acabamos de falar. Quando muitas vezes, nós queremos destruir e usamos as armas do Senhor
para destruir as fortalezas que estão no nosso pensamento, e muitas vezes a gente se esquece de começar uma nova rotina, e com essa nova rotina, a nossa mente vai começar a apagar os caminhos velhos. Mas, e o que acontece? Nós começamos a nos limpar. Mas veja só o que a palavra de Deus fala. E quando ele vem, ele encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Muitas vezes nós estamos vivendo situações parecidas como essas. Nós achamos que estamos limpos, que nós destruímos as barreiras, mas sabe, continuamos mantendo aquele animalzinho de estimação, aquele pecadinho de estimação. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém precisa saber, na nossa mente. E veja só o que a palavra fala aqui. Então, ele vai e leva consigo 7 outros espíritos, piores do que ele. E eles entram e habitam ali. E o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Meus irmãos, precisamos repelir pensamentos antigos, e você deve substituir por pensamentos novos, e começar uma nova rotina, e falar: Pai, eis-me aqui, uso-me a mim, eu preciso da sua ajuda, Senhor. Porque senão, muitas vezes, nós, além de voltarmos à rotina de falar mal dos outros, a gente começa a dar bicuda na bunda das pessoas que passam. Porque falar mal era pouco, agora eu vou jogar terra para ver se eu afundo o que era de uma vez. A gente às vezes fica rindo, mas é a realidade das nossas vidas, meus irmãos. Às vezes nós nos vemos assim. Às vezes nós nos vemos assim, sabe? Aquele rapaz que toca no louvor ali, não gosto dele não, não gosto dela não, viu? Mas olha só. Alguém te pergunta: e aí, como é que foi o louvor? Cara, o louvor foi até bom, aquele rapaz não tocou muito bem, mas sabe que no final eles afinaram? É assim que a gente se vê. A gente se vê sendo usado pelo cão, o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E muitas vezes, em vez de melhorarmos, em vez de destruirmos as fortalezas, as barreiras do inimigo, nós nos vemos construindo cada vez mais, pegando um tijolinho e colocando mais um. Deixa mais alto, né? Amados, precisamos entender que rotinas ruins, elas são retiradas com trincheiras que nós criamos. Sabe, as rotinas cerebrais, ela é algo que muitas vezes ela acontecem intencionalmente, porque nós já criamos, ela se torna automático. Mas as trincheiras, elas são propositais. Ninguém constrói uma trincheira se não quer construir uma trincheira. Ninguém constrói, vai lá e cava e coloca uma trincheira para que o inimigo não venha, se você não quer que o inimigo venha. Sabe, muitas vezes, o que acontece é que nós estamos olhando as travas nos olhos dos nossos irmãos, a fagulha que está no olho dos nossos irmãos, enquanto nós temos um poste desse tamanho assim, enfiado nos nossos olhos. E a gente está assim: não, meu irmão, eu estou cego, mas eu estou te vendo. Eu estou cego, mas eu estou vendo o seu pecado. Quando muitas vezes nós precisamos entender, meus irmãos, que precisamos nos transformar pela renovação da mente que é em Cristo Jesus. Nós estamos terminando. Abra comigo, meus irmãos, as suas Bíblias em Salmos 139, 23 e 24. A palavra de Deus fala algo muito interessante, nós não temos esse slide, não tem problema. A palavra de Deus fala o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu gostaria de convidar todos vocês a ficarem de pé. Eu gostaria de convidar a vocês a repetir comigo esses 2 versos do Salmo 139. Vamos falar comigo? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, quero convidar vocês a fecharem seus olhos. Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho naquilo que nós estudamos nessa manhã. Sabe? E eu gostaria que vocês fizessem uma lição de casa com relação a isso, que vocês, nos seus devocionais de vocês, que vocês perguntassem, que vocês pegassem esse versículo de Salmos, sabe, 139, verso 23 e 24, e que vocês perguntassem ao Espírito Santo de Deus: Pai,
Me ajude, Pai, a identificar os padrões de pensamentos que são prejudiciais. E me ajude a derrubar essas fortalezas que estão em mim, Deus. Pai, me mostra aquilo que está impedindo de eu verdadeiramente te buscar e te adorar e ser verdadeiramente aquilo que o Senhor me criou para ser, Deus. Sabe, muitas vezes nós precisamos nos deixar quebrantar, meus irmãos. Precisamos nos deixar ser como o barro na mão do olheiro, aonde Ele tem que nos destruir por completo, para que nós possamos ser novas criaturas nas mãos dEle. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Declara, igreja, essa manhã que você pertence a Ele. Eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus. A fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Sabe, irmãos, eu gostaria que vocês fechassem seus olhos. Eu gostaria de fazer um convite nessa manhã. Se tem alguém aqui nessa manhã que não tem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, mas que gostaria de tornar Ele como Senhor e Salvador das suas vidas, nessa manhã, ou talvez alguém que esteja nos assistindo online e que queira Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eu gostaria de convidar você a levantar suas mãos. Amém. Sabe, irmãos, eu tenho um segundo convite para fazer aqui nessa manhã. E esse convite a todos vocês que já são cristãos e que estão vivendo algo, que querem viver algo diferente nesse 2020.